Isaías 35, verso 1 e 2. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 2 Primeiras Contas, Jeremias, Esther, João, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías 35, versos 1 e 2, diz assim: o deserto é um lugar solitário. Eles se alagarão e o Eterno exaltará e florescerá como rosa. Abundantemente florescerá e também exaltará com alegria e cânticos de júbilo. E você diz? Amém. Aí pega a palavra no coração dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amor, vou pegar uns pedacinhos de água para mim, por favor. Amados, eu estava meditando esses dias em pensamento e pensando quando a Bíblia se refere a Jesus como uma rosa ou como uma flor. Como uma rosa e como uma flor. Dá para você estar vendo? Ele hoje está todo romântico. Ah, está vendo isso aí? É. Eu estou com dó da minha esposa, ela está muito bonitinha. Então, meus amados, quando a Bíblia se refere ao Senhor, a Jesus, como uma flor, aí você vai ver alguns textos, como tem um livro conhecido como Cantares, texto dizendo: eu sou a rosa de Sarão e o lírio dos vales. Quando Jesus se apresenta como uma flor, automaticamente, acredito que os irmãos aqui conhecem muito melhor do que eu, que toda rosa tem o seu perfume, tem o seu cheiro, tem o seu exalar. Até falando em exalar, tem um cheiro que eu não gosto de sentir, que é aquele cheiro de cenário de você vai em um velório e aquelas flores ali, aquele cheiro me faz lembrar exatamente o dia que papai faleceu. Eu não gosto de ir para velório também por causa disso. Então toda flor tem o seu exalar, tem um cheiro. Há um escritor que disse, que eu não lembro agora quem foi ele, mas ele disse que enquanto Jesus era esmagado, irmão, na cruz do Calvário, ele era a rosa que exalava o amor. E foi daí que surgiu aquele hino que a gente conhece como rosa vermelha. Olhando este mundo, ele viu grande multidão. Então, quando nós olhamos para Jesus e imaginamos Jesus como se fosse um jardim florescente, uma rosa que exala perfume, automaticamente nós entendemos que nós precisamos exalar o mesmo cheiro que Jesus exalou. Eu lembro muito bem que meu avô pegava muito gambá. E toda vez que você vai atacar um gambá, a maneira dele reagir é soltando maus cheiros. Duas micro-medúlas, não sei como é, eu esqueci o nome daquela coisa, glândulas, isso, muito bem, obrigado, que tem debaixo das aquecidas do gambá, transmite aquele cheiro. Se você arrancar aquilo, o gambá não tem mais mau cheiro. Aí o gambá é passado. O Não gambá é a é mesma coisa, não? Não é a mesma coisa, não? Não. É, não? Está lá, Eu não sabia. Aquele que estiver guardando vai para caçar. Agora o gambá é aquele que quando ele pega lá, essa satuba lá, a população daqui. E ele não tem essa glândula, não. É a bufa dele. É a bucha dele. E é? Não é. Eu fui ensinado errado. Você está falando é o caçar. É o caçar que as pessoas comem. É porque lá a gente chamava gambá e caçar com a mesma coisa. E o cabelo é mesmo gosto de galinha. É verdade. O caçar. É verdade, eu já comi. Mas eu pensava que gambá também era assim, irmão.
O demônio ele deixa o cachorro duro assim, na mata. É, né? Ele sai do cachorro daquela rua, o cachorro fica duro. Então vamos pensar no caçaco. Eu pensava que o gambá era a mesma coisa. Então, o caçaco, quando você tira aquelas glândulas dele, ele deixa de exalar aquele cheiro. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sempre exalou o bom cheiro. Paulo diz que nós devemos exalar o perfume de Cristo. Você falou Cristo? Perfume de Cristo. Então, meus irmãos, o crente tem o seu perfume. E pensando em Jesus como uma rosa, ele foi a única rosa que não tem espinhos. Foi a única rosa que foram colocados espinhos dela, mas ela não tinha espinhos. Qual foi o momento que foi colocado nessa rosa espinho e módão? Você está esquecido? Quando Jesus foi crucificado, ele colocaram na cabeça dele uma curva de espinhos. Então você vê que Jesus como uma rosa que exala bom cheiro, ele não tinha espinhos. E na cruz, essa rosa recebeu os espinhos. Mas, meus irmãos, o cheiro que nós temos que exalar, ele tem algumas características. Eu não vou falar prolongadamente sobre a rosa de Saron, porque já são 16 horas e 47 minutos. Mas nós temos alguns minutos para falar. Quando Jesus fala no capítulo 15 de João, em videira, a videira, irmão, o Senhor como agricultor produz uva. Então, se você se aproximar de uma videira, diz, eu não sou agricultor, mas eu li sobre o agricultor, que você não precisa nem olhar. Se você estiver aí com os olhos fechados e chegar perto de um lugar onde tem plantado uvas, só em sentir o cheiro, você já sabe se ela está boa para a colheita ou não. Interessante é perceber que todos nós devemos transmitir um cheiro, que foi exalado pelo perfume de amor de Jesus na cruz do Calvário. E esse perfume, ele veio penetrar em nós quando foi derramado no Calvário. E esse perfume se chama sangue de Jesus. E esse perfume não só perfuma, mas esse perfume limpa. Eu só conheço perfumes que perfumam. Eu não conheço perfume que limpa. Mas o sangue de Jesus, além de perfumar, limpa. Então, a palavra de Deus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas por que a palavra e o sangue limpam? Porque a palavra fala do sangue, e o sangue está registrado que ele também é a palavra de Deus, porque é o sangue de Jesus, que é a palavra verdadeira, que é o caminho verdadeiro, que é a água que mata a sede, que é a luz que ilumina o caminho. Jesus é tudo aquilo que eu e você precisamos para nos espelhar como modelo de Cristo. Foi Paulo que disse que nós somos espelho de Cristo. Paulo disse que nós somos espelho de Cristo, porque na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: sedes meus imitadores. Paulo estava dizendo: eu imito Jesus. Se vocês me imitarem, vocês estão fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Por acaso vocês acham difícil imitar Jesus? Me imitem. Então, quando nós tentamos imitar Jesus e buscamos imitar Jesus, nós estamos exalando o perfume de Cristo. Quando o crente chega em um determinado lugar e alguém diz: nós não vamos falar palavrão porque ele é crente, nós não vamos mudar aquelas músicas profanas porque aqui tem um crente, nós não vamos falar coisa feia, pornográfica, porque aqui tem um crente. Isso é porque o perfume do cristão, que é Cristo, espanta o mau cheiro do pecado do ambiente. Entendamos bem, eu quero ser muito ligeiro porque os irmãos estão já um pouquinho cansados. Perceba. No Salmo 72, versículo 6, diz: ele descerá como chuva
sobre a erva cortada. Interessante que se você for meditar sobre toda a Bíblia que aponta para Jesus, Jesus é a chuva, Jesus é a água, Jesus é o alimento, Jesus é a sombra, Jesus é o nome mais forte, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o segundo Adão, Jesus é o nosso irmão, Jesus é o nosso Pai, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso companheiro, Jesus é o nosso, enviou para nós o Consolador, para que nós possamos chorar e Ele interpretar o nosso choro diante de Deus. Jesus é tudo aquilo que a gente precisa para viver, para existir. Mas falando como perfume, Jesus exala, como eu disse no início, amor. Mas Jesus foi tratado durante toda a sua infância como uma árvore insignificante, como uma rosa insignificante. Por quê? Jesus foi tratado pelos judeus assim, porque ele nasceu em Belém. Belém era a menor cidade da região da Judéia. Belém não tinha ninguém famoso. Belém não era uma cidade de status. Por exemplo, uma coisa é você dizer assim: eu moro em Arapiraca, no centro de Arapiraca. Aí o pessoal vai pensar logo, tem condições de morar ali pela região de Cecília. Se você disser, eu moro lá no interior de Ouro Branco, Jesus também teve um certo desprezo porque ele nasceu em Belém. Belém, para o povo judeu, significava nada. Uma cidade totalmente isolada, pequena. Sabe o que é nada? É o que representava Belém. Mas eu já começo a aprender daqui que Jesus pega do nada e faz o surpreendente. Porque, vamos imaginar, e vou até fechar isso aqui, porque senão vou me prolongar. Vamos imaginar que você e eu somos pessoas que para o mundo aqui, nós temos dinheiro. Igual não. Nós temos dinheiro. Por que dinheiro? Quando eu morrer não leva? Sim, mas o senhor tem dinheiro guardado? Tem guardado. Nós no banco, no tempo de aposentadoria, de lá. Nós temos dinheiro, irmão Luiz. É não, né? Meu avô, quantos mil reais a gente tem na conta? 0,000. Então nós somos pobres. Não vai sair. Não fica mais nada não, porque é a mesma conta minha. Nós somos pobres. Que a gente, aquele grupo que é chamado açaí, Como? caçando e Caçando mesmo. comendo. Pense, quem olha pra gente assim? Que futuro tem aquele povo? É não é para onde eles estão? Onde eles moram? Deveria estar na praia, mas cadê? Estão culturados, adorando ao Jesus, que ele não vê. Mas esses que têm a visão medíocre e pequena, eles não enxergam que Jesus nos escolheu para sermos rosas no seu jardim. E como rosas no jardim de Deus, aonde a gente chega, exalamos o perfume. E eu quero ver quem é que não gosta de se aproximar de uma rosa que exala perfume. Aleluia. Todo mundo que passa por uma rosa que exala perfume, vai dá vontade de arrancar e levar para casa. As pessoas podem não nos dar valor, podem achar a gente insignificante, mas onde eu e você passam, exalamos perfume de Cristo. Isso é o mais importante.
As pessoas não têm felicidade, precisam do álcool. A gente já tem felicidade porque nós temos Jesus. As pessoas não têm alegria, precisam de algum tipo de coisa para preencher a sua mente, a sua boca, o seu estômago. Nós não precisamos de nada que nos preencha, Jesus. As pessoas precisam de uma vela para iluminar o caminho. Nós não precisamos de nada, luz é Jesus. Nós precisamos, as pessoas precisam de algo que os liguem a Deus. Nós não precisamos de nada, porque Jesus já mora em nós já confessamos Jesus. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Que ele não consegue me convencer e me convencer que as coisas do mundo são melhores do que estar em Cristo, com Cristo, por Cristo. Disse João no seu Evangelho, uma conversa que Jesus teve com os discípulos, também está escrito em Mateus. Jesus começou a pregar uma palavra tão pesada, de repente as pessoas começaram a ir embora, e Jesus olhou e a multidão já tinha ido embora, só estava ali seus discípulos. Aí Jesus faz uma pergunta: e vocês não querem ir não, como foram os outros, não querem ir embora? Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? É Jesus que tem o que nós precisamos, é Jesus o perfume que nós temos, é Jesus a paz que nós precisamos, é Jesus a alegria que está em nosso coração, é Jesus que não nos deixa cair e desanimar, é Jesus que nos guarda do perigo, é Jesus que nos afasta da inveja, da mentira, da calúnia, é Jesus que nos protege, é Jesus que nos leva, é Jesus que nos traz, é Jesus a rosa de Saron, a estrela da manhã, é Jesus daquilo que nós precisamos todos os dias. Por ser Jesus o que nós precisamos todos os dias para viver, para existir, para cantar, para adorar. É por isso que na tristeza, na amargura, no prazer, na angústia, disse o hino de Chagas Sobrinho: eu louvarei o Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. E entenda muito bem, o profeta abriu a boca para dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento no campo e nos currais não haja vaca, todo dia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Só crente que tem perfume consegue adorar, só crente que tem perfume consegue exaltar. Eu tenho um amigo que está passando pelo processo muito difícil de lutas, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. E eu conversando com ele ontem, ele disse: meu amigo, tudo que acontece na minha vida, por mais que eu não entenda, eu consigo compreender que é para exaltar o nome do Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, eu sei que é complicado, mas eu não largo Jesus por nada. E eu fiquei feliz a ouvir isto dele, porque quanto mais as lutas aumentam, mais a gente se agarra com Jesus. Quanto mais a coisa está difícil, mais a gente se agarra com Jesus. A gente é igual um menino novo. Menino novo, quando vê cachorro, quando vê vaca, quando vê jumento, quando vê boi, quanto mais o animal se aproxima dele, mais ele se agarra na mãe, mais ele se agarra no pai, mais ele quer ficar junto do pai e da mãe, se sentindo protegido. Assim somos nós. Quanto mais o perigo se apresenta, mais a gente corre para Jesus. Quanto mais o perigo aparece, mais a gente se aproxima de Jesus. Quanto mais as adversidades aparecem, mais a gente está agarrado com Jesus. Entenda e compreenda. O crente, quando passa por um processo, você consegue perceber que ele está em processo de conversão quando a gente fala com ele: e aí, fulano? Aí ele diz assim mesmo: mãe, Deus sabia todas as coisas, eu vou ter minha vitória. Você talvez tenha motivos para reclamar. Talvez eu ache alguns motivos para reclamar, apesar de não achar. Talvez eu ache alguns. Mas se você for balancear, você vai ver que você tem mais motivo para agradecer.
Eu estava dizendo para uma pessoa esses dias, a gente pode não ter tudo que a gente quer, mas a gente tem o necessário que a gente precisa para sobreviver. Porque Deus cuida. Eu saí de um tema, fui para outro. Mas é assim mesmo. Não se atemorize. Continue exalando esse perfume. Deus vai continuar cuidando de você. E você perfumando o mundo através do perfume de Cristo que você é. Amém, amados? Vou encerrar para a gente estar aqui amanhã com mais velho. A minha esposa também é por tanto ali. Mas ela vai ficar melhor. Vamos lá? Então vamos certo poder primeiro, né, Xuxa? Os irmãos, assim, tragam um refrigerante, quem puder. Eu vou trazer suco. E uma farofinha. Maurício, o senhor vai dar para quem, Maurício? Vai, vai dar para André? Ah, o senhor não pode entrar lá no hospital. O senhor Sim. não pode entrar lá. Não, Poder primeiro. Tem. não, eu vou falar pro único, não. Vai estar aqui sim, né, Matheus? Esse, Ixi, já vai? Já tá aí. Assim tão depressa. Misericórdia. Tá certo. É desconfiado desse negócio. Deus eterno, maravilhoso. Te louvamos, glorificamos o teu nome, meu Pai, pela tua bondade. Senhor, que nós possamos jorrar o perfume de Cristo na vida das pessoas, na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Protege-nos de todo mal, para que, Senhor, nós possamos continuar perfumando o mundo com teu perfume. Pai, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a luz, a consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Você diz, você diz, você diz. Deus abençoe. Deus abençoe todos. Amém.